Fala pessoal, esse vídeo é para você que quer fontes de dados para poder trabalhar, seja engenheiro, cientista, analista de dados, engenheiro de machine learning. Acho que um dos maiores desafios, principalmente quando a gente está começando, é encontrar dados reais, eu vou dizer assim, dados que a gente possa utilizar para estudo, mas que também poderiam muito bem ser utilizados dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, embora eu veja muito valor em exemplos didáticos, por exemplo, ou quando a gente trabalha com um dataset IRIS, por exemplo, né? Quem nunca viu o dataset IRIS quando a gente fala de ciência de dados ou alguma outra coisa, mas eu sou fã principalmente do que o mercado vai utilizar, a gente aplicar o nosso conhecimento e o nosso esforço em cima de algo que vai poder sim ser útil para a gente num futuro breve. Então a ideia aqui, pessoal, hoje é a gente ver um pouquinho. Então a gente vai utilizar Python, a gente vai usar Streamlit, que é aquele modo de fazer aplicações web voltadas a dados com Python extremamente simples. A gente vai utilizar o DuckDB também. Então, o DuckDB, para quem não conhece, é um banco de dados analítico em memória, extremamente performático, eu vou dizer assim. E ele vem dominando, principalmente quando a gente fala em análise de dados recentemente. E a gente vai usar uma biblioteca aqui do Python também, que é do IPEA Data, para extrair essas informações. E aí, pessoal, eu quero até compartilhar aqui com vocês, muitas vezes, qual que é a nossa jornada até chegar numa versão final de uma solução. Então, o que a gente vai construir aqui, pessoal, é uma ferramenta, e a gente também vai extrair esses dados e analisar eles com SQL, e a gente vai ver ali dados, por exemplo, como IPCA, então a gente fala muito de inflação, preciso de dados de IPCA e NPC. Como que a gente pode ter essas informações automatizadas dentro da minha empresa? Esse pacote aqui vai resolver os seus problemas. Por exemplo, a gente tem questões de salário, taxa de câmbio, a gente tem índice de desenvolvimento humano, taxas de desemprego, população, PIB, Bolsa Família também tem aqui. Então é uma série de dados, tá bom? Econômicos, financeiros, todos do Brasil, disponibilizados ali numa série temporal, tá? Então tem dados que a gente vai poder encontrar eles numa frequência diária, outros mensal e alguns até anual. Mas, então, bora falar menos aqui e bora lá para dentro. Aprender um pouquinho como ter essa fonte de dados para a gente usar no nosso dia a dia. Então, pessoal, beleza. O site, para quem quiser encontrar, é esse aqui, ó. IPEA, né? Ou ipeadata.gov.br. Aqui dentro, vocês vão ter essa interface, esse site, para poder navegar e poder se encontrar, eu vou dizer assim, no meio de tanta informação que a gente tem. Aqui embaixo, pessoal, tem as seções dos mais acessados, tá? Quando a gente fala aqui dessa vertical macroeconômica, regional ou social. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, séries mais acessadas, quando a gente fala de um cenário macroeconômico, a gente vai ver o IPCA, IGPM, taxa de juros do CDI, INPC e taxa de câmbio também. Então, tudo isso aqui, pessoal, são índices, nesse caso aqui, econômicos, extremamente úteis para a gente que trabalha, de certo modo, com investimentos, para quem trabalha aí com algum tipo de aplicação, algum tipo de cenário, a gente precisa ter essa informação atualizada diariamente, seja na nossa empresa, seja no nosso estudo, tá bom? E aí, vamos navegar aqui no site, depois a gente vai entender a biblioteca por trás disso e como funciona. Então, acho que num primeiro exemplo aqui, a gente pode pegar o IPCA, tá bom? Então, o IPCA, só comentando aqui brevemente, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, isso aqui é um índice, basicamente. Ele tem aqui valores, então a gente não está falando aqui de percentual. Existe uma outra série aqui dentro, um outro dataset, um outro conjunto de dados, onde a gente consegue ter essa diferença em percentuais, eu vou dizer assim. Mas aqui a gente vai trabalhar justamente com o valor, pessoal. E essa série, ela tem como um ponto zero, eu vou dizer assim, 1993. Então, lá em dezembro de 93, isso equivale a 100. E se a gente voltar aqui, vamos lá, 93, dezembro, tá aqui, ó, nossa série representando 100, e daqui para frente, esse valor vai sendo atualizado constantemente, tá bom? Bem resumidinho, esse IPCA, pessoal, ele mede a inflação em um conjunto de bens e serviços comercializados no varejo.
Então, para algumas coisas o pessoal utiliza IPCA, para outras o INPC. Não vou entrar aqui no mérito do que é um ou outro, vou entrar mais no processo de como a gente faz a extração, tá bom? Então, pessoal, quando eu cheguei aqui nesse dado, eu vou dizer no primeiro momento, eu olhei para a página e eu pensei assim, pô, como é que eu posso extrair essa informação? E aí vieram algumas alternativas, tá bom? Quando eu olhei aqui para essa página e vi essa tabelinha aqui, primeira coisa que me veio na cabeça, o Pandas tem uma função que é o Read HTML, ler HTML, basicamente. Então, se a gente clicar aqui, Pandas... deixa eu limpar aqui. Pandas Read HTML. Aqui, ó. O que acontece? O Pandas tem já uma função que me permite encontrar uma tabela dentro de um HTML que a gente utiliza para ele. E vamos descer aqui um pouquinho. Tcharam. Também pode utilizar aqui o Read CSV dependendo do cenário. E eu usei essa função aqui do Pandas para fazer a primeira leitura. Deu um trabalhinho ali, mas foi possível encontrar. Então, pô, uma primeira solução talvez poderia ser esse ler HTML aqui. E aí, pesquisando um pouquinho mais, dando uma olhadinha aqui, eu vi que também tinha como eu fazer um download aqui em cima, ó, desses dados. Então a gente tem um botãozinho aqui em cima, onde eu poderia fazer o download no formato zip, no formato planilha, CSV separado por ponto e vírgula ou CSV separado por vírgula. Eu já pensei, pô, então acho que é melhor talvez eu já fazer o download do arquivo e simplesmente ler um arquivo CSV. E aí, olha daqui, olha dali, quando eu voltei para a página inicial, eu percebi que isso aqui, ó, para a gente consultar esses dados, pessoal, a gente tem algumas bibliotecas prontinhas. Então, para quem utiliza o R, a linguagem de programação, existe esse pacote. E no Python, pessoal, quando eu vi isso aqui, eu fiquei extremamente feliz, porque é o modo mais simples, talvez, eu vou dizer assim, é o modo mais prático para a gente poder acessar essa informação. Então, ele trouxe a gente aqui para dentro dos dados, né, vou dizer assim, desse projeto. Não tem muita coisa, mas aqui na lateral, ó, a gente pode clicar em Homepage. Ele vai levar a gente lá para o repositório do Git. É um projeto aqui do Luan Borelli. Então, Luan, coraçõezinhos aqui, você salva a vida de várias pessoas. E aqui dentro, pessoal, a gente tem exemplos de como utilizar e como instalar também essa ferramenta. Então, aqui dentro de notebooks, acho que é o mais importante, a gente tem um fluxograma de como seria o fluxo ideal aqui de funcionamento, que é a gente encontrar uma série, basicamente, e depois utilizar o time series para retornar esses dados aqui e exportar eles para Excel, CSV. No nosso caso, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai exportar para dentro do nosso DuckDB, para a gente fazer análise lá dentro. E aqui, pessoal, tem já um notebook. O notebook tem basicamente essa informação que eu comentei para vocês. É um fluxo de como funcionaria. O mais importante está justamente aqui, ó. A gente tem esse comando para a gente listar as séries. Então, cada série aqui, pessoal, pensem como um dataset que a gente vai poder utilizar. Então, dá uma olhadinha bem rápida aqui, por exemplo, a gente tem dados de abate de frangos, bovinos, novilhos, a gente tem dados de PIB, estadual, municipal e assim por diante. Se eu não me engano aqui, a gente pode até conferir ali depois, mas são mais de 3.000 datasets. Então, é muita informação que a gente tem ali e que a gente pode utilizar. Por isso que eu digo que esse é talvez um dos melhores datasets que a gente pode encontrar para trabalhar com dados. Seja para automatizar o consumo desses dados, colocar num data lake talvez, ou colocar dentro de um banco de dados, dentro de um data warehouse, analisar, relacionar indicadores econômicos, talvez relacionar isso com alguma coisa dentro da sua empresa, dentro da sua organização. E são dados reais aqui, tá, pessoal, que a gente tem acesso. E aí a gente pode fazer uma pesquisa também. Então, nesse caso aqui, ele pesquisou por PIB. Então, tudo que tem PIB aqui dentro, ele acabou listando. E a gente pode ter um overview. O overview é o quê? A gente vai pegar e vai descrever uma série temporal, um conjunto de dados, para entender melhor do que ele se trata. Então, ele vai trazer alguns detalhes aqui pra gente. E a gente também pode verificar, pessoal, os dados, tá bom? E
Aí, obviamente, a gente pode compor aqui, a gente pode filtrar anos, meses, datas específicas, períodos específicos que a gente quer trabalhar. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim, tem dados aqui também sobre territórios, pessoal, isso aqui é importante. Sobre fontes, da onde que vem a fonte do meu dado. A gente tem também metadados. Então, só relembrando, pessoal, o que é um metadado? É uma informação que dá sentido ao meu dado. É um dado sobre o meu dado, se isso fizer alguma lógica. É uma informação, é algum dado adicional que vai dar sentido, que vai me ajudar a entender alguma coisa, tá bom? Então ele é um dado sobre um dado. Embora isso pareça confuso, faz um pouquinho de sentido. E aí, só pessoal, reforçando aqui, a gente vai utilizar essa biblioteca, ela vai facilitar muito a nossa vida, mas a gente tem diretamente, pessoal, a API que a gente pode utilizar do IPEA. Então, a gente usa a biblioteca por comodidade, por praticidade, mas caso você precise utilizar a API especificamente ou queira desenvolver do zero, você pode utilizar diretamente a API, que também está disponível aqui dentro do site. E aí, só dando um detalhezinho aqui, você vai clicar em API, você vai ter aqui essa URL base, e aí, pessoal, eles utilizam aqui um padrão de dado, vou dizer assim, de troca de dados, que é chamada de OData, tá bom? Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois, odata.org, ele vai levar lá para essa documentação, vou dizer assim. Vocês vão poder entender melhor como que funciona esse protocolo para a gente trocar dados, tá bom? Por exemplo, quem utiliza SAP, muito provavelmente já viu ou não esse padrão lá quando a gente precisa fazer algum tipo de consulta, alguma coisa do tipo. Aqui não é diferente. E acho que é isso, pessoal. Chega de falar, agora a gente vai brincar um pouquinho e ver esses dados e analisar eles, tá bom? Aqui dentro, pessoal, eu já tenho criado um projeto, chamei aqui de Brasil Dashboard. Então talvez isso aqui evolua para o futuro, a gente poder ter um dashboard, uma ferramenta gráfica, uma ferramenta visual já atrelada aqui dentro, onde a gente consiga ali mapear alguns indicadores do Brasil e fazer as nossas próprias análises e correlações. Será que o nosso dinheiro está valendo mais, está valendo menos? Aonde será que, vou dizer assim, tem oportunidades ali que a gente pode utilizar esses dados para fazer algum tipo de diferença no dia a dia? Então, talvez isso aqui no futuro se transforme em algo mais, ou talvez não também. O que é importante, pessoal? Primeira coisa, a gente vai utilizar essa biblioteca, tá? Que é essa bibliotequinha aqui. Vamos ver se tem, pip install e o nome da biblioteca. No meu caso, pessoal, eu estou usando a ferramenta chamada UV. Esse UV, bem brevemente, substitui pip, poetry, PipX para instalar as coisas globalmente, PipTools, VirtualEnv. Então ela facilita demais o teu trabalho com Python, porque ela unifica numa ferramenta só coisas que a gente tinha que antes utilizar 6, 7 ferramentas. Vai sair vídeo no futuro aqui também só sobre essa ferramenta, mas pensem que toda vez que eu utilizar aqui o comando UV, a gente está utilizando uma ferramenta similar, basicamente, ao pip. Então eu vou adicionar esse pacote, ele já existia aqui dentro, então ele não fez a instalação. E só um comentáriozinho, a ferramenta UV ela é feita em Rust, então ela é extremamente performática e rápida, tá bom? Então instalamos aqui o nosso pacote. O que acontece? E aí, vamos dar uma olhadinha. Vou abrir aqui o meu editor. Convite rapidinho aqui, pessoal, para vocês conhecerem a nossa plataforma datawaybr.com. Lá vocês vão encontrar algumas formações na área de dados e a gente vai falar basicamente de inteligência artificial, então vai ter muito ciência de dados tradicional, sim, modelos supervisionados, não supervisionados, por exemplo, mas também muita IA generativa, LLM, RAGs e outros processos. Uma outra formação interessante é a nossa formação de engenharia de dados, tá bom? Ela aborda, sim, os conceitos clássicos, Spark, SQL, Python e assim por diante, mas também Vector Databases, por exemplo, já preparando o profissional para essa nova realidade do mercado que é trabalhar com IA generativa.
Então, agora que você já conhece a nossa plataforma, bora voltar para o vídeo. Então, pessoal, ferramenta chamada Cursor. Ela é ali basicamente o VS Code, então a gente consegue inclusive utilizar as mesmas extensões, só que ela nativamente já tem ali integrado funcionalidades com inteligência artificial, com LLM, tá? Então é meio que um Copilot, para quem já conhece o GitHub Copilot. Só que na minha experiência, utilizando as duas ferramentas, tanto o Copilot quanto o Cursor, nas suas versões pagas ali, no sua maior potencial, vou chamar assim, o Cursor se demonstrou muito melhor, justamente por ele ter funcionalidades ali que na minha visão facilitam e muito a utilização, tá bom? Então, pode tratar aqui o nosso Cursor como o nosso VS Code. O que acontece, pessoal? Eu criei aqui um aplicativo com o Streamlit, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha nele bem rápido aqui, a gente vai abrir a interface e a gente vai ver o que a gente está fazendo. Então aqui nas primeiras duas linhas a gente faz isso, a gente importa o Streamlit e também importa o pacote de onde a gente vai extrair essas informações. Aqui eu só seto, né, essa configuração para que o nosso Streamlit ocupe toda a nossa tela ali, então ele é um formato wide. E aí, pessoal, antes até de, acho que, percorrer todo o código aqui, e o código, como sempre, pessoal, para quem é membro do canal, vocês vão poder encontrar lá no nosso canalzinho do Discord esse código pronto. Para quem não é, também está aqui na tela, é só bater o sprintzinho aí, transformar de imagem para texto e utilizar, não tem problema nenhum. Beleza, então agora a gente vai executar a nossa aplicação Streamlit, tá? O vrun é similar ali ao nosso Python para a gente poder executar ele, e aí o nosso comandinho do Streamlit run. E aí eu vou botar aqui o meu arquivo lá que está dentro de src. Vamos ver onde é que ele está dentro de sources, IP e search app.py. Cliquei, já abriu aqui a nossa aplicação do Streamlit. Vou só mudar nas configurações para ele usar o tema light aqui, tá bom? E o que acontece? Esse front-end aqui que a gente criou, essa telinha com o Streamlit, ela basicamente vai nos auxiliar a navegar, a procurar datasets aqui dentro, porque muitas vezes essa pesquisa aqui ela pode ser um pouquinho confusa ou não muito prática, tá bom? E aí uma experiência minha, eu vou dizer assim, não necessariamente ela é verdade absoluta. Mas é muito boa para a gente ter um primeiro contato com a API ali que a gente vai utilizar, com o serviço, com a biblioteca. E aqui, por exemplo, pessoal, eu digitei, ó, eu quero procurar dados sobre salário, tá bom? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o salário mínimo real e o salário mínimo vigente. Então, eu vou selecionar o salário mínimo vigente, que é aquele salário, geralmente, que a gente tem em mente, tá bom? Olha que legal. A gente tem dados aqui, e aí tem valores muito próximos a zero, né? Quando a gente fala de muito tempo atrás, mas a gente tem dados aí mostrando aqui na tela, por exemplo, a partir de 1992. E até o último mês aqui disponível, que é o dia 1º do mês 12 de 2024. Então olha que bonitinho, eu tenho o valor do salário mínimo, redondinho, todos os anos, dias e meses e o valor associado. Então esse dado, pessoal, olha como ele já vem pronto e mastigado, e ele é perfeito para a gente poder fazer análises, correlações e entender, por exemplo, uma análise que eu queria fazer, mas ela já existe aqui dentro, é o salário mínimo real, tá bom? Que ele é diferente do vigente, porque aqui a gente leva em consideração inflação, por exemplo, e outras coisas, tá? Isso está descrito muito bem lá no próprio site de onde a gente tira a informação. E a gente pode ver aqui que mês a mês a gente acaba perdendo um pouquinho do nosso poder de compra. Legal? Então, de novo, olha como a gente consegue ter acesso a muita informação, a muito dado, para poder utilizar, seja nas nossas análises pessoais ou dentro da nossa empresa, da nossa organização. E aí, pessoal, já deu para ver aqui como que funciona o Streamlit, certo? Ele é extremamente simples quando a gente olha aqui a nível de código, tá bom? Então, basicamente, aqui eu faço o import da biblioteca, a gente seta uma configuração para ela ser aquele formatinho wide, tá bom? Todas as séries, pessoal, eu tenho isso salvo aqui numa variável, né? Numa lista, basicamente. E aí é basicamente esse comando que a gente viu lá na documentação. Aqui eu simplesmente chamo ele e tem uma lista com todas as fontes, eu vou dizer assim, com todos os códigos que eu posso ter. E aí aqui embaixo, basicamente, a gente vai pegar esse termo, pessoal, que foi digitado ali na tela, e a gente vai fazer uma pesquisa na coluna código e também na coluna nome, tá bom? Basicamente a gente vai ver ali essa string, né? Então
tr contains o termo e a gente bota o case aqui para falso, para ele não ser o case sensitivo, né? Para ele desconsiderar ali questões de maiúsculo ou minúsculo. Se o resultado, pessoal, não for vazio, a gente vai imprimir na tela o resultado. Então, pela minha pesquisa, esses foram os datasets que eu encontrei. E aqui são só algumas configurações. E lembra que eu selecionei na tela, eu cliquei em uma linha para mostrar os detalhes embaixo? Isso, pessoal, a gente faz com essa funcionalidade aqui, ó, do Streamlit, tá bom? Então, eu já uso aqui dentro o container width, que é para a largura, para ele ocupar toda a tela. Uma chave aqui que a gente define e um select, tá bom? E qual é também o node de seleção no modo aqui, tá? Então eu vou permitir apenas uma única linha, que é isso basicamente que eu estou dizendo aqui. E também tem um hide index, que é para não mostrar aquela primeira coluninha do index do data frame. Então, caso, pessoal, essa seleção exista, tá? Isso é uma propriedade aqui dentro dessa linha que a gente vai selecionar. E o número ali de linhas que obedeçam a isso, né, é maior que 0, então só para a gente ter certeza ali que está selecionado um valor, a gente vai selecionar esse código e eu vou buscar aqui, olha só, aquele outro método que a gente também já viu lá, que é o time series, que é onde eu vou baixar esse dado aqui para dentro. E aí, basicamente, eu vou mostrar na tela qual é a chave ali do código que eu estou buscando, crio um data frame e printo na tela. Então olha que legal, com menos de 38 linhas, extremamente simples, extremamente enxuto, a gente consegue ter essa aplicação para poder navegar nesses dados que a gente tem lá dentro e poder se encontrar um pouquinho melhor. Daria muito, pessoal, para evoluir isso aqui, para transformar esse próprio aplicativo talvez em algum dashboard, colocar a sua análise aqui dentro, mas não era muito o meu objetivo aqui. O objetivo aqui é mais mostrar o quão simples é a utilização da biblioteca junto do Streamlit, para a gente já começar a brincar e trabalhar um pouco desses dados. Então, nossa aplicação Streamlit tem essa finalidade, tá? Nos ajudar apenas a encontrar os datasets que a gente quer e bater ali um primeiro olho, vou dizer assim, nele de maneira extremamente simples, de maneira extremamente rápida. Voltando lá para o nosso projeto, pessoal, o que acontece? Aqui dentro, a gente tem basicamente esse... Deixa eu fechar aqui essas duas abinhas e abrir o nosso arquivinho aqui de ETL, tá bom? Então, o que eu estou fazendo dentro desse arquivo chamado etl.py? Uma vez que a gente encontrou, pessoal, o código das séries temporais dos datasets, dos conjuntos de dados que a gente quer baixar, e aí eu estou colocando eles aqui manualmente, mas eu poderia muito bem também, pensando agora, fazer a própria aplicação com Streamlit, fazer por baixo dos panos o download disso e salvar, por exemplo, num banco de dados. Mas o que eu estou fazendo aqui eu vou pegar esses códigos e aqui eu vou criar um contadorzinho extremamente simples, que é para quê? Para cada código, pessoal, eu vou passar o código para dentro dessa função, que vai fazer um download e também salvar essa série no nosso banco de dados do DuckDB, que eu comentei previamente. E aqui ele só faz um printzinho com uma progressão, é quase como uma barrinha de progresso, mas extremamente simples aqui, tá bom? E aí, pessoal, só um disclaimer aqui, né, para quem for tentar talvez fazer o que eu fiz. No primeiro momento, eu vi que a gente tinha lá mais de 3.600 séries. Aí o primeiro pensamento de quem gosta de trabalhar com dado eu vou baixar tudo para minha máquina, né? Então, trabalhei com chamadas assíncronas aqui para dentro da API, para a gente poder fazer um download. E funcionou muito bem por um tempo, só que como a minha frequência estava muito alta de utilização, eu acabei tomando algum tipo de bloco direto na API, tá bom? Então fica aqui o recado. Caso vocês forem utilizar para baixar toda a informação na sua organização, provavelmente vocês vão precisar de algum tipo de solução de proxy, talvez, para mascarar ali o IP, para cada vez que a gente fazer uma chamada, ele não ficar sempre associado a nós e a gente acabar sendo bloqueado, eu vou dizer assim. Então fica só uma dicasinha aí para quem tentar, às vezes, fazer o download de tudo e encontrar algum tipo de problema, assim como eu encontrei. E aí, pessoal, nossa funçãozinha aqui de download, olha como ela é simples. A gente vai receber o código, lembrando, o código vem dessa lista. A gente vai fazer um download, então eu vou transformar isso aqui num dashboard. E aqui, pessoal, eu estou criando lá no DuckDB, eu vou criar, na verdade, na sequência,
um banco de dados, o nome lá dentro vai ser Brasil Dashboard, então basicamente aí dashboard, né, gráficos, enfim, telas, dados sobre o Brasil, e o nome da tabela vai ser esse código que está aqui embaixo, tá, para a gente poder se localizar. E aí eu criei aqui numa outra classe, num outro código, esse Data Frame Exporter. E nesse caso a gente vai exportar para o DuckDB, passando como argumentos o data frame, o nome do meu banco de dados e o nome também da minha tabela. Esse código, pessoal, está aqui dentro, ele é extremamente simples e é isso que eu quero mostrar para vocês. Como hoje em dia é extremamente prático, extremamente simples a gente trabalhar com dados quando a gente fala de utilizar ferramentas como Python, Pandas, para volumes menores de dados. A gente tem também agora o DuckDB, que substitui o Pandas para muita coisa. Particularmente eu até recomendaria que sempre que possível a gente poder utilizar o DuckDB no lugar do Pandas, mas isso é meramente uma opinião do Matheus, então não sigam ou tirem ela como verdade absoluta. Mas olha que legal. Nesse cenário, a minha biblioteca ela já utilizava o Pandas por trás dos panos, então ela já me entregava um data frame. O que eu faço aqui, pessoal? Eu vou criar um arquivo localmente dentro dessa pasta, ó, src database e o nome do meu banco de dados, tá? Que vai ficar aqui dentro, ó, esse arquivinho do DuckDB. Eu vou deletar ele, para a gente ver que realmente não tem nada. E aí, pessoal, o que basicamente essa função aqui vai fazer? A gente vai se conectar, então a gente vai criar aquela base ali dentro. Eu vou verificar se essa tabela já existe. Então, caso a tabela não existe, a gente vai fazer aqui um create table. Então, a gente vai criar essa tabela lá dentro. Caso contrário, pessoal, eu estou aqui numa abordagem, vou chamar não muito inteligente, de atualização. Qual que é essa abordagem? Eu vou fazer um truncate na minha tabela. A gente vai limpar toda a nossa tabela. E depois eu insiro todos os dados novamente. Então, já fica aí, para quem for, por exemplo, engenheiro de dados, pensar em estratégias de como a gente pode fazer essa atualização de maneira incremental. E até fica a pergunta, né? Se vale a pena ou não, tá, pessoal, fazer isso. Então, como eu sempre falo, muitas oportunidades aqui vão surgindo para a gente praticar, para a gente ter conhecimento real de utilização de dados, tá bom? Então, é basicamente isso. Eu vou pegar esse data frame e vou passar lá para dentro do DuckDB. E aí, bora fazer isso, bora executar. Vou cancelar aqui a minha telinha do Streamlit. Então, cancelei, voltei para cá, atualizei. Já não existe mais. Vou fechar aqui o GitHub e vou deixar a telinha do IP aqui para a gente, volta e meia, poder discutir também. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? O vrun -m é similar ao Python lá quando a gente quer rodar um módulo, basicamente. E aí aqui dentro vai ser sources.ipia. Deixa eu voltar para cá que eu não lembro de cabeça. src, sources, ipia, etl. Vou chamar o meu script. E olha que legal. A gente já tem aqui em cima o progresso. Então eu tinha mapeado 3 tarefas. A gente completou 1, 2, 3. Tudo foi finalizado. E ele criou essas tabelas lá dentro do diretório que a gente passou para o DuckDB. Então olha que legal. Lembra que a gente tinha deletado esse arquivo que está aqui dentro? Esse é o arquivo onde a gente vai estar salvando, eu vou dizer assim, os dados que a gente tem aqui dentro do DuckDB. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou lá para o TheBeaver. Então o TheBeaver é justamente aquela ferramenta para a gente poder trabalhar com bancos de dados SQL. Ele tem suporte a mais bancos, não apenas SQL, só que geralmente isso fica em outras versões da ferramenta, versões pagas do TheBeaver, tá bom? A versão gratuita que a gente utiliza, que é a versão Community, vai dar suporte geralmente apenas a bancos de dados SQL. Então, olha só que legal. Eu vou deletar essa conexão aqui para a gente criar uma do zero junto com vocês. Então, estou aqui. Não tenho a minha fonte. Eu vou clicar, na verdade, em criar uma nova conexão. A gente vai pesquisar aqui dentro DuckDB, então ele já vai trazer aqui pra gente. E olha que legal, e olha o quão simples é. Eu preciso utilizar o caminho, tá? O path. Então eu vou clicar aqui, ó, em abrir. Lembra do nosso projeto? E aí eu vou fazer questão aqui de navegar com vocês. src, database,
Brasil Dashboard, está aqui o nosso arquivinho com 1.1 megabytes. Vou clicar em abrir, vou testar aqui a conexão. A princípio ele conectou sem problema nenhum, finalizei. Vou clicar, opa, olha o que a gente tem aqui. O nosso banco, né? Enfim, o nosso esquema. E aqui dentro das tabelas tem as 3 tabelas que a gente optou por extrair lá atrás. Só que eu acabei não mostrando para vocês o que eram esses datasets, então a gente vai dar uma olhadinha aqui agora em conjunto. A primeira, pessoal, é essa aqui, ó, MTE12 SALMIN12. Então, opa, talvez a gente está falando aqui de salário mínimo. Obviamente, deixa eu conectar aqui no meu banco, senão ele vai reclamar. E agora sim, olha que legal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Executar aqui uma consulta para ele renderizar. E vou navegar aqui para o final. Olha o quão simples foi. A gente extraiu os dados lá do IP. A gente já exportou eles aqui para dentro de um banco de dados, que é o DuckDB. Banco de dados de análise de dados, então é um OLAP. E roda in process, que a gente fala, né? Então eu consigo simplesmente aqui dentro do meu Dbeaver, por exemplo, simplesmente instanciar ele e utilizar. Eu posso utilizar com Python, com Java, com C#, acho que provavelmente C e C++ também. Consigo utilizar com diversas ferramentas. É uma ferramenta muito forte, muito potente para a gente trabalhar com análise de dados. E olha que legal. Eu já tenho um dataset para poder trabalhar, para poder praticar o meu SQL, para poder desenvolver os meus dashboards com dados reais que a gente tem aqui, nesse caso, macroeconômicos do Brasil. Então tá aqui o nosso salário mínimo de 1.412, que teve ali seu início no dia 1 do mês 1 de 2024. E aí, pessoal, eu sei que ali a gente já tinha basicamente alguns dados, mas eu quero mostrar aqui algumas possibilidades. Um outro dataset que eu tenho, pessoal, é o do INPC e o do PCA. INPC, perdão, e o IPCA também, que são índices ali que a gente fala geralmente relacionados à inflação. Vou mostrar aqui um exemplo, tá? Então, 2024, mês 10, dia 1. Isso geralmente acontece o dia sempre ser 1, quando a série só vai retornar dados mensais. Tem dados ali, por exemplo, de cotação de moeda que vão retornar daí sim para cada dia do mês um valor, tá bom? Então isso, como sempre, vai depender da fonte que a gente vai utilizar. E aqui, pessoal, olha só, a gente tem o valor daquela cesta de produtos ou serviços, enfim, que é utilizada. Então, pô, peraí, se eu tenho o meu salário mínimo especificado, vou dizer assim, definido, e eu tenho também a minha inflação, será que eu não posso analisar ao longo do tempo se eu estou ganhando poder de compra ou estou perdendo poder de compra, talvez? E é basicamente isso que a gente tem aqui, por exemplo, pessoal. A gente vai fazer uma análise comparando aqui, tá? Eu chamei um poder de compra, isso aqui é uma análise um pouco simples, mas é só para mostrar realmente como que a gente tem e pode utilizar essas informações. Então eu vou selecionar os preços aqui do INPC, fazer um left join com a tabela de salário mínimo, a gente passa aqui as chaves, ordena os dados corretamente, e olha que legal, eu acabei aqui, só um detalhe, tá multiplicando isso aqui por 1000, para mostrar esse poder de compra aqui numa escala um pouquinho maior, porque quando a gente trabalha com 0.00, acaba às vezes não ficando muito legal de a gente compartilhar, enfim, analisar esses dados. E olha o que aconteceu. Lá no primeiro momento, pessoal, que a gente teve, né, o aumento do salário mínimo, olha o nosso poder de compra aqui, eu vou chamar assim, do salário mínimo perante o valor ali, enfim, daquela cesta do INPC. Ele estava lá em 201, basicamente. E conforme vão se passando os meses, a inflação vai crescendo, etc e tal, o nosso poder de compra para o último mês ali, enfim, de dados disponíveis, que é o mês 10, a gente já acabou reduzindo para 195 aqui dentro desse caso. Então a gente consegue justamente analisar todas as informações que a gente tem lá dentro. A gente viu dados de inflação, que é o que está aqui na tela, desemprego, dados demográficos, por exemplo, e muitas outras informações, tá? Se eu passar todas aqui, a gente vai passar muito tempo. Mas eu só queria agora, encerrando, pessoal, mostrar para vocês, e aí a gente fazer um recap aqui bem rapidinho, o quão simples é hoje em dia a gente fazer a extração de dados. Essa biblioteca, pessoal, vai fazer sim
diferença para você, que quer estudar, que quer ter dados reais, que quer praticar e não quer praticar com exemplos teóricos ou coisas que talvez não façam muito sentido para você. Você vai poder encontrar os seus dados e vai poder trabalhar eles aqui dentro também. A gente usa uma biblioteca pronta para fazer o download da informação, eu tenho um data frame. Esse data frame a gente exporta lá para dentro do nosso DuckDB e isso nos permite utilizar consultas SQL lá dentro para poder analisar, tá bom? E assim, pessoal, como a gente colocou aqui dentro do DuckDB, a gente também pode exportar essa informação para qualquer banco de dados, talvez alguma coisa dentro da sua organização, da sua empresa, dentro do seu data lake, do seu data warehouse, e ter essas informações lá diárias para você montar os seus dashboards, tá bom? Então, numa evolução 2 aqui desse vídeo, eu vou mostrar como que a gente pode utilizar ferramentas como, por exemplo, o Metabase, ou o Superset, ou o Redash também, que é uma outra opção hoje em dia, para a gente poder criar esses gráficos aqui dentro de maneira extremamente simples, ok? Então, pessoal, esse vídeo tinha esse objetivo. Nunca esqueçam de dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários para encontrar lá o nosso canal do Discord. A gente troca uma ideia lá bem legal sempre sobre projetos, fontes de dados, dificuldades do dia a dia. Também deem uma conferida na nossa plataforma datawaybrasil.com, datawaybr, né? O link também fica aqui embaixo. A gente tem diversos cursos lá dentro, voltados sempre à área de dados, tá bom? E aí, pessoal, acho que esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo. Abraço!